Quantos creem, conforme eu falei à tarde e outros têm falado, que nós podemos ser a geração que está preparando o caminho do Senhor? Você crê que o manto de Elias está sobre a igreja? Eu creio. E conforme eu tenho ministrado em muitos lugares, eu creio também que Deus está levantando em nossos dias profetas e nazireus. Em Amós 2:11, Deus fala com Israel dizendo: dentre os vossos filhos suscitei profetas, dentre os vossos jovens nazireus. Não foi assim, Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio que nós estamos vivendo em dias em que Deus está levantando uma geração de profetas e nazireus. E uma geração profética com discernimento profético. E tem algumas coisas que eu estou desejando compartilhar nessa noite em relação a uma preocupação. Porque, amados, eu estou vendo pela nação um monte de gente fazer ato profético. E tem percorrido a nação uma história até de algo que eu tenho feito. E não é nada daquele jeito. E pessoas até pegaram pelo que ouviram e queriam repetir e copiar e estão se dizendo profeta. Eu vou te dizer uma coisa. Tem muito ato profético nessa nação. E eu não estou me referindo àquilo que aconteceu aqui hoje. Porque isso é arrependimento. Isso é atos assim é que prepararam um caminho para o nosso presidente cair na África. E sentir um arrependimento no coração. Porque esse arrependimento já está no coração da igreja. Ele só representou o que está aqui. Nem ele não entende com certeza o que ele fez. Mas por causa de atos assim, ele agiu. Mas tem um monte de gente, amados, que está agindo de uma forma muito imatura e não tem nada a ver. Está fazendo coisa que Deus não pediu, está querendo copiar estratégias. E ato profético não é a cópia de nada. Se você não tem uma ordem de Deus, se você não tem uma direção de Deus e um respaldo divino, teu ato profético não passa de palhaçada. Me perdoe. E tem muita gente que anda fazendo coisas loucas, se achando que por ser coisa louca é profeta. E não é assim não. Não é nada assim não. Se nessa noite eu puder falar abertamente, assumindo um ofício profético nessa nação, que eu creio que tem sido testificado e acompanhado por líderes que estão à frente dessa conferência, eu quero dizer que há um preço a pagar muito grande. E eu me entristeço muito diante da imaturidade que eu estou vendo. O ano passado, Deus até me deu uma visão um dia que eu estava orando, porque eu recebi um e-mail de um jovem. Eu tinha ido ministrar com a equipe lá na cidade dele, e ele levantou a sua voz representando uma geração de profetas, de jovens que Deus estava levantando. Ele estava dizendo que ele mesmo sentia que Deus estava chamando ele para ser profeta. E eu sei que aqui, nesse lugar hoje, há muitos. Há muitos. Porque embora pastor Géser, que não é pastor, eu conhecia como pastor, eu chamo de Géser. Ele é meu amigo, eu chamo de Géser. Quando conheci, e até hoje, a maior marca sobre a vida dele é profético, para mim. Eu sei que ele é entre os apóstolos como eu sou, mas ele começou trazendo correção e direção profética para a igreja, através do ensino, através de levar a igreja de volta para o caminho do Senhor,
para preparar o caminho do Senhor para a nossa nação. Ele sabe que Ele está envolvido nisso. Há um manto profético sobre a sua vida de muito tempo. Quantas pessoas que estão aqui por causa de uma palavra profética que Deus liberou pela boca dele. E hoje você está aqui. Talvez você esteja acompanhando o seu pastor que está aqui por causa disso. Se você observar, as pessoas que liberavam palavras tais para liberar ministros, para ungir reis, para iniciar a carreira de pessoas no ministério, você vai observar que essas pessoas eram profetas. Por isso eu observo e sei que aqui nessa casa, nessa noite, há muitos jovens que são chamados para serem profetas e nazireus. Eu sei que tem muitos pastores aqui nessa noite. E o cunho do seu ministério não é tanto pastoral, e sim profético. Porque você foi atraído para esse manto. Não estou desfazendo com isso o manto apostólico que está chegando e está se formando sobre as nossas vidas. Mas eu estou reconhecendo algo que Deus já fez e nós somos testemunhas daquilo que Deus tem feito. E por isso eu estou dizendo, eu sei com quem eu estou falando. Há muitos aqui que se eu perguntasse, você tem um chamado profético na sua vida, você iria levantar a mão. Mas eu estou preocupado. Eu estou muito preocupado, porque eu não gostaria que a nossa direção profética para a nossa nação fosse desviada por imaturidades, por falta de amor, por falta de entendimento. E isso não da igreja, e sim nosso. Nós, os profetas. O ano passado, Deus, diante do e-mail desse jovem, ele escreveu, ele diz, você veio aqui, você ministrou, e agora nós temos um monte de problemas, porque o que você ministrou veio aos nossos corações, achou lugar, mas agora nós temos que conviver com a situação da igreja local, e é difícil. Você tem levantado a sua voz. João Batista tinha os seus discípulos, e você tem ministrado aos nossos corações, e você tem discípulos pela nação inteira. Você é o pai da criança. Ministra a nós. Eu pensei comigo, mas que ousadia esse jovem, meu Deus. Quem que ele pensa que é? Eu pensei comigo, mostra a tua mãe para mim que eu vou dizer se eu sou seu pai, uai. Que isso, menino? Mas eu comecei a orar, porque muitos sabem da palavra que Deus tem colocado sobre minha vida em relação a João Batista. E tenho entendido isso de uma forma séria, e tenho entendido que Deus está querendo que eu seja um pai para uma geração de profetas, um dos pais espirituais. E com muito temor eu quero dar essa orientação, mas no momento do e-mail dele, eu me deparei com um medo muito grande. Senhor, eu não sou alguém para fazer isso. E Deus me deu uma visão. Eu vi um útero, e dentro do útero, a placenta, e dentro da placenta, um embriãozinho, pequenininho. E Deus disse, Mike, o ministério profético nessa nação ainda está no ventre. Tem um monte que pensam que já chegou a hora de sair à luz. Mas essa estratégia é de Jezabel. Porque ela odeia os profetas. Toda a estrutura de Baal vai cair
quando os profetas no manto de Elias se levantarem na hora certa. E tenho acompanhado a multiplicação de ministérios proféticos na nossa nação e tenho observado isso com um temor muito grande. Porque eu estou observando cada loucura em nome de Jesus e do reino, e em nome de atos proféticos, que eu tenho que abanar a cabeça e só falar: Deus, tenha misericórdia. Eu quero te encorajar, meu jovem, e se eu puder falar assim, meu filho, não sai pensando que você já entrou no tempo do teu ministério profético, sem sinais e confirmações. E o maior dos quais vai ser dos seus pais espirituais, seus pastores, as pessoas que te acompanham. O Espírito Santo diz que Ele está nutrindo, Ele está gerando ainda essa geração. E eu sei, ontem, eu sei o que eu estou falando, até parece que contraria uma palavra que nós vimos ontem. Mas eu creio que não. Porque eu creio que essa geração de profetas está para sair à luz, está para nascer. Mas precisa fazer com os sinais e confirmações de Deus. Você entende o meu coração? Eu só ouvi o amém do Géser. Não preciso falar amém agora. Já ouvi que há um temor. E isso é bom. Isso é muito bom. Eu temo. Uma das coisas que eu sei que eu tive que passar para estar no ofício de profeta hoje, eu tive que sofrer injustiça às mãos da igreja. Porque nós estamos sendo preparados para ministrar e ajudar a ataviar a noiva do Senhor. Então, meu jovem profeta, nazireu, você não pode entrar numa igreja local com seu chicote, sua espada, com seu cajado, que você só vai arrebentar a noiva do Senhor. João Batista era conhecido como o amigo do noivo. Você está me ouvindo? O amigo do noivo não arrebenta a noiva. Jamais vai machucar a noiva. Vocês que estavam aqui à tarde sabem. Eu tenho uma ótica sobre a igreja católica que encaixa dentro da igreja cristã. Tem um monte de igreja católica que está desviada. E um monte de igreja protestante / evangélica também. Um monte. Qual é a diferença entre a igreja católica com seus santos e Maria e a igreja protestante com a maçonaria? E as nossas comunidades e igrejas neopentecostais e pentecostais com idolatria humana. Acha que uma coisa é mais aceitável ao Senhor que a outra? Ou Ele está olhando a noiva e Ele está chorando? Hoje em dia existe toda uma ênfase
levando a gente de volta para orar pela salvação de Israel. Isso porque entendemos que Israel foi usado por Deus para preservar as Escrituras, as alianças. Não pense você que Deus, tendo essa ótica de Israel, não tem a mesma ótica da Igreja Católica. Cheia de gente que Deus quer alcançar. Ele tem o mesmo coração quebrantado, porque da mesma forma, amados, que Israel foi usado por Deus para preservar as Escrituras que nós chamamos Velho Testamento, a Igreja Católica para guardar e preservar o que nós chamamos de Novo Testamento. Porque Jesus nunca chamou de Velho Testamento as Escrituras que ele citava e pregava. E Paulo nem sabia que ele estava escrevendo o Novo Testamento. A Igreja Católica foi usada por Deus durante tempos que o inimigo queria queimar todos os livros. E houve queima de livros e acha que o inimigo não queria queimar a palavra do Senhor. E foi a Igreja Católica que Deus usou, da mesma forma que usou Israel, para preservar as Escrituras. É por isso que no meu coração, quando Deus fala comigo que Ele vai fazer algo grande na Igreja Católica, eu digo sim, Senhor, faz isso mesmo. Abra sua Bíblia em Amós 4, porque agora nós vamos chegar à minha preocupação e à razão pela qual eu vim para cá nesses dias. Amós 4, versículo 4. Eu quero que você entenda que eu tenho uma preocupação com a nossa mensagem profética. Nessa noite eu quero mostrar pela palavra algo que precisa acontecer em nosso meio. Eu creio que nós estamos no momento da restauração de todos os ministérios. Todos. Pastoral, evangelista, mestre, profeta e apóstolo. Eu tenho que dizer para vocês que eu creio que nós estamos, como mover apostólico, mais embriônico ainda do que o profético. Mais embriônico ainda do que o profético. Até quando nós nos reunimos, nós estamos simplesmente conversando ideias que a gente tem, impressões que nós temos. E nós sabemos que existe esse tal, mas ainda estamos perguntando como é que é. Estou preocupado, porque no momento em que Deus está restaurando todos os ministérios, Ele faz isso com uma certa ordem, e eu quero declarar algo. A nação brasileira precisa parar de se comparar com as outras nações. O que Deus fará em nossa nação é peculiar. Espírito de xerox, morra. Amarrado, amordaçado, vai para lá. Eu não quero saber mais disso. Eu louvo o Senhor, mas digo profeticamente, eu louvo o Senhor por enviar muitas pessoas para trazerem uma unção para a nossa nação. Mas aquilo que será gerado para a nação brasileira vai ser gerado daqui mesmo. E é evidente. É só olhar quantas visitas que nós temos tido
de todos os continentes trazendo alguma coisa a mais. E louva a Deus por isso. Porque se eu vou entender no reino do Espírito o que Deus está fazendo, Ele está trazendo um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, lá do outro, esse aqui, aquele lá, Ele está fazendo um coquetel. E vai chegar uma hora que a igreja brasileira vai parar como pararam em Atos 2. E vai chegar diante de Deus e dizer: Deus, a gente não faz mais nada enquanto o Senhor não derramar a promessa que o Senhor tem dado. Aí vai explodir daqui. E nessa hora vai cumprir uma profecia do Paul Cho, o coreano, que hoje é David Cho. Quando ele profetizou na Argentina nos anos 80, a nação brasileira é um leão dormindo. Mas a hora que Deus acordar esse leão, o seu rugido será ouvido até os confins da terra. E vai ser ouvido porque eu concordo com uma palavra que Rony falou ontem, tenho falado isso. Eu creio que a nação profética, a nação de profetas na face da terra é a nação brasileira. Tem tanta coisa profética ao nosso redor, aqui até as trevas profetizam. É verdade. As próprias cidades profetizam vitória do Espírito Santo. O que mais que você quer? Você vai achar que eu estou louco, mas títulos de novelas aqui profetizam. Como uma onda. E eu nem assisti essa, eu só vi o nome esses dias. Como uma onda? Ué, é assim que vem vindo. No meio disso, o que eu mais desejo, o maior temor que eu tenho, é o nosso desvio, é o nosso oba-oba, é o nosso já ganhou, já ganhou, já ganhou. E eu creio que nós precisamos ser maduros diante das promessas do Senhor, sabendo que quem cumpre as promessas do Senhor não sou eu, e sim Ele. E eu preciso andar com temor e tremor, e não agir na carne. Porque as profecias que o Senhor profetiza, quem cumpre é Ele, não sou eu. E eu não quero cumprir nenhuma profecia do Senhor na minha carne. Porque aí eu vou cair no engano de Jezabel. A estratégia de Jezabel é precipitar as coisas. Ela quer precipitar o nascimento de ministérios proféticos. Sabe por quê? O que acontece com um embrião que nasce antes da hora? Morre, é um aborto. Eu tenho temor na nossa nação, amados, quantos ministérios proféticos que Deus está levantando em nossos dias, que estão se abortando. E eu vou rasgar aqui, já que chegou nisso. Quanta gente querendo gravar CD. Para quê? Escrever um livro. Para quê? Será que não é carne? Não, mas eu preciso de um CD para sustentar o nosso ministério. Se você já falou isso, então o ministério é teu, não é do Senhor.
E tu não vai sustentar o teu ministério com o teu CD. Eu te falo com amor, filho. Tu não vai sustentar o teu ministério com o teu livro. Porque se você é profeta, tu não pode produzir o teu sustento. O sustento do ministério profético vem sobrenaturalmente. Já começou a queimar dentro de novo. Estou preocupado com algo, porque parece que nós temos identificado o ministério profético com aquele que chega na igreja e lê a ficha de todo mundo. Você, leia os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias. Você não vai encontrar isso. E desculpa, mas eu não acho nenhum sustento bíblico dizendo que os profetas do Novo Testamento são diferentes do que o Velho. Até que eu tenho que dizer que os profetas do Velho Testamento têm um alcance muito maior, porque eles tinham uma jurisdição nacional, municipal. E é isso que Deus está preparando. Pessoas que irão diante de reis. Deus está querendo restaurar a função profética da igreja. Falei à tarde que eu creio que para preparar o caminho do Senhor, o Senhor estendeu o manto profético, o manto de Elias sobre a própria igreja. Mas como que o governo da sua cidade conhece a igreja? Que conhecimento que tem? Do teu estado? Que conhecimento que o governo federal tem da igreja? Sabe que a igreja é um profeta nessa nação? Ou está vendo um monte de mendigo? Quero Kombi, quero pedra, quero areia. Me dá uma escola, me dá a cesta básica, me dá. E isso porque eu não trouxe o meu cajado, né, meu irmão? Está saindo lá? Aí. O prefeito, os vereadores, muito provavelmente conhecem os ministros da cidade por causa dos seus partidos. E numa certa hora começa a falar, mas você não pode confiar naquele lá, ó.
colega, reino de Deus. Como é que é? Que face que nós estamos mostrando para a nossa sociedade? Misericórdia. Igreja, nosso Pai, para trazer o reino de Deus, está pronto para derramar todos os recursos sobre nós, desde que dependamos dele. Imagina como nós ofendemos o coração de Deus o dia que a gente entra para pedir do prefeito, do governador, do presidente. O inverso é uma obra de Deus. Quando o presidente chega para nós dizendo, vem cá. Quando o governador chega dizendo, vem cá. Quando o prefeito chega dizendo, vem cá. Aí que há um reconhecimento que tem profeta. E tem uma face profética. E eu estou muito preocupado também com a nossa mensagem. Amós 4. Eu quero que você observe comigo nessa noite o conteúdo da mensagem dos profetas. Eu creio que nós estamos aqui porque nós estamos falando sobre o impacto em nossa nação. Ou seja, estabelecer o reino de Deus em nossa nação. Eu quero isso. E para isso eu vou para os profetas, porque eu entendo que eles têm uma mensagem, uma ótica de Deus, falando com uma nação inteira. No caso de Jonas, falando com uma cidade inteira. Eles têm uma jurisdição espiritual, uma autoridade espiritual para se dirigir a uma nação inteira. E é isso que eu entendo que Deus está fazendo quando Ele está preparando a levantar uma geração de profetas e nazireus. Ele está preparando a nossa nação para receber em todas as jurisdições, em todas as coletividades, famílias, bairros, empresas, escolas. Ele está preparando a voz profética. Mas o que nós vamos falar? Que ótica que nós vamos apresentar? Qual será a nossa mensagem? Me dá? O versículo 4. Vinde a Betel. Entenda aqui que Deus está falando ironicamente. Olha só, vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado. O quê? Do que é levedado? Deus está sendo altamente irônico. Mas vem, isso aí, peca mais, faz tudo que não deve fazer, faz tudo que eu já falei para não fazer. Isso que Deus está falando aqui. Ele diz, olha isso aqui. E apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Sabe aquela lista no edital? Fulano deu quanto, Beltrano tanto, família tanto. Apregoai as ofertas voluntárias e publicai-as, dentro do momento que Deus está denunciando o pecado. Porque disso gostais, ó filhos de Israel. Também, versículo 6, vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, o que diz aí? Como é que é? Mais uma vez.
Peraí. O profeta está olhando. O que quer dizer, deixei vocês de dentes limpos? Fome. E com falta de pão. Fome. Por favor, o profeta está falando em nome de quem? Quem? Então, quem é que está deixando com dentes limpos e com falta de pão? Eu vou falar algo aqui que é delicado, mas nós precisamos reconhecer. Há anos que nós temos olhado as Escrituras do que nós chamamos o Velho Testamento. E nós temos atribuído coisas tais ao inimigo. Eu quero dizer para nós que um dos maiores inimigos do avivamento que Deus quer mandar pode ser a nossa falta ou nossa resistência aos pequenos ajustes de Deus no nosso pensar. Primeira vez que eu ouvi sobre textos que eu vou ler hoje foi dentro da área de batalha espiritual, mostrando que essas condições não devem existir dentro do povo de Deus. Mas em muitos lugares eu ouvi que essas coisas foram atribuídas a Satanás. E quando eu fui ver os textos, como você vai ver hoje, quem assume a autoria dessas coisas não é Satanás, é o Senhor. E se vai haver, quem crê que vai haver um grande mover de arrependimento na nossa nação, conforme foi falado ontem? Se vai haver isso, então nós vamos ter que nos alinhar com a palavra. Quem assume a autoria, biblicamente, da fome é o Senhor. E qual é a implicação quando ele fala, mas, contudo, não vos convertestes a mim? Qual foi a razão de mandar a fome? Para gerar arrependimento. Gerar arrependimento. Ele continua falando aqui. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses antes, ainda antes da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, o quê? Como é que é? É difícil falar, né, mano? O profeta está olhando o que agora? Falta de chuva, a seca. Quem assume a autoria disso? Por que ele mandou a seca? Para fazer o quê? Gerar arrependimento. Feri-vos com o crestamento e ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto. Contudo, o quê? Quem assume a autoria da ferrugem, do crestamento e da devoração das hortas pelo gafanhoto? Para fazer o quê?
produzir arrependimento. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada. Os vossos cavalos deixei-os levar presos. O mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, o quê? Quem assume a autoria? Para fazer o quê? Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, Amós está olhando condições do dia a dia do povo de Israel. Ele está olhando fome, seca, praga. Ele está olhando jovens que estão morrendo muito antes do que deviam morrer. Ele está olhando cidades sendo destruídas de uma vez, a imagem de Sodoma e Gomorra na nação. Ele está dizendo que todas essas coisas, quem é o autor? Isaías, 1º capítulo. Contemporâneo de Amós. Versículo 2. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, o vosso lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como palhoça, como choça na vinha, palhoça num pepinal, cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, nós teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O profeta está dizendo: há tanta enfermidade nessa nação. Eu olho essa nação e tem tanta gente, é todo mundo com feridas da cabeça aos pés. E Deus diz através do profeta: porque ainda eu tenho que ferir vocês, visto a sua rebeldia. Quantos têm um filho? Não vou pedir isso, mas vocês sabem como é que é. Quantos foram filhos rebeldes? A hora que você foi disciplinado pelos seus pais, se endureceu. Endureceu a serviço, endureceu o lugar que você levava o castigo. E eu não vou chorar. E o pai teve que bater mais, e mais, e mais, e mais, até você chorar. Foi assim ou não? Deus está dizendo isso para Israel. Será que eu vou ter que ferir você mais ainda do que eu tenho ferido? Será que eu vou ter que castigar ainda mais do que eu tenho castigado? Ou você vai se arrepender? E a próxima palavra me mata no coração, porque Deus olha para o menino dos seus olhos. E se nós vamos entender, amados,
Se nós vamos entender as Escrituras, nós vamos entender que a aliança na qual nós vivemos hoje é superior. Ou seja, se Deus julgou a Israel como Ele julgou a igreja, nós, as nossas nações, não vão passar por menos. Nós temos uma condição muito maior, porque Jesus, o perfeito sacrifício, já foi feito. E o Espírito Santo agora habita em nós. Ele não fazia isso no Velho Testamento. Ele olha para a menina dos seus olhos e se dirige a Israel com uma palavra arrasadora. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do Senhor, vós, povo de Gomorra. E ele não está falando com Sodoma e Gomorra porque já era. Ele está chamando Israel de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque o estado da nação chegou a tal ponto que se assemelhava ao estado de Sodoma e Gomorra, logo antes da sua destruição. É um aviso tão grande. Quais eram as marcas, amados, de Sodoma e Gomorra? A maior marca de Sodoma e Gomorra, tanto é que a palavra Sodoma foi trazida para a nossa linguagem para descrever a perversão sexual. A maior marca foi a homossexualidade e bestialidade que havia em Sodoma e Gomorra. Se Deus dirigisse uma palavra a São Paulo hoje, não iria iniciar-se dizendo: príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. Para os Estados Unidos, onde a igreja episcopal, no ano retrasado, consagrou a bispo um sacerdote que tinha 14 anos que ele vivia em homossexualismo com um outro, e tinha um site na internet encorajando os jovens daquela igreja a abraçar esse estilo de vida como normal. Será que Deus não vai se dirigir a essa nação cujo berço é cristão, dizendo: príncipes de Sodoma e povo de Gomorra? Será que na cidade onde há essa marcha, essa parada, querendo incentivar isso, e na nação onde há a maior visita de homossexuais para a festa de carnaval, será que Deus não se dirige a nós dizendo: príncipes de Sodoma e povo de Gomorra? E olhando para a igreja do Senhor, nós não podemos dizer de uma forma geral que é diferente. Vocês que estão aqui nessa noite, ainda pecando, surfando a internet, ainda fornicando, isto é, tendo relação sexual quando você não é casado. Você que ainda está envolvido até as tampas com pornografia, não pensa por um minuto que Deus não está vendo isso. E Deus está deixando muito claro, pela palavra dos profetas, que tais comportamentos trazem o seu castigo. E o castigo é seca, fome, crestamento, ferrugem. Ele mata as crianças, os jovens. Para pegar a nossa atenção, isso é Bíblia. Eu não estou lendo o Corão. Estou lendo a palavra do Senhor. É terrível. Quem assume a autoria dessas coisas é o Senhor.
E me traz um temor tão grande. Porque parece que nós queremos que o profeta chegue e só fica, teu ministério é grande. Oh, vejo que tu és profeta. Todos os nossos ministérios são grandes diante do Senhor. Deixe que façamos o que Ele pedir. Mas se em um momento desviarmos do caminho do Senhor e fizermos o que Ele não está pedindo, nosso ministério fica miudinho e não vale nada. Fácil falar que teu ministério é grande. Porque desde que você faça o que o Senhor quer. Isaías 29. Versículo 6. Nos ensina. Do Senhor dos exércitos vem o castigo, com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Jeremias 5. Versículo 7. Como vendo isso, ó Israel, ele está se dirigindo a Israel, te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu ter fartado. Adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um inchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Conheça ao Senhor que é santo. Ele não está brincando. A morte de Jesus não era brincadeira. O Filho de Deus morreu na cruz pelos pecados que traziam esses castigos. Jeremias 6. Jeremias se encontrava num dia em que os profetas ao seu redor estavam dizendo: paz, 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 está tudo bem, está tudo beleza, vai estar tudo bem, não se preocupe, está tudo sob controle. E Deus pegou Jeremias e falou: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Capítulo 7, versículo 21. Algo assustador. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não me deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizestes pior do que os vossos pais. Dir-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Dir-lhes-ás: esta é a nação que não atende a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu
a verdade foi eliminada da sua boca. Eu vou cobrar algo aqui. Em relação a algo que eu falei. Eu falo isso com temor, mas eu assumo a cobrança. Quantos profetas Deus terá que enviar para abraçarmos o que Deus está pedindo à igreja brasileira em relação a mobilizar a adoração contínua? Deus tem enviado profetas para essa nação e vocês que estão aqui têm se beneficiado de momentos em que Ele trouxe profetas de todos os cantos da terra e vocês ouviram as profecias. E vocês sabem que Deus pegou alguém e enviou para essa nação, e eu estou falando de mim mesmo. Me deu raízes aqui, mudou completamente a minha vida, para declarar algumas coisas do Senhor. Quantos terão que vir? Quantos terão que falar? É hora de abraçar a palavra do Senhor, amados. Quantos anos que Deus tem falado sobre a unidade da igreja nas nossas cidades? Eu tenho um temor. Há tantos anos que Deus fala sobre isso. Vocês sabem que só tem duas coisas, duas maneiras. Duas maneiras que Deus tem para unir a igreja. Falando, e a igreja começa a se amar e se unir. Ou Deus manda perseguição. De duas, uma. Ou pelo bem, ou pela perseguição. Eu não quero perseguição. Deus está falando através de Jeremias. E ele fala em Amós 2, falando a mesma coisa. Suscitei dentre os vossos filhos profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Deus está cobrando de Israel que, ao longo da história de Israel, Ele tem levantado profetas entre os filhos. Não está mandando pessoas falarem que não amam. São os filhos. Pastores, você precisa saber que essa geração que Deus está levantando vai te incomodar. Mas é um filho que Deus levantou, um filho que ama você. E Deus tem enviado os profetas. Eu não quero ser uma nação que não ouça. Eu não quero ser um povo que não ouça. Mas eu quero perguntar nessa noite. Antes, Isaías 24. Versículo 3. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu essa palavra. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança. Como é que é essa aliança? Eterna. Por isso, a maldição ou castigo consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Quero saber em que base os profetas falam isso? Você sabe em que base, com que autoridade os profetas fazem a leitura do que eles estão vendo?
Porque aqui você não vai encontrar nos profetas a leitura da ficha. O que você encontra nos profetas é uma leitura da atualidade à luz da aliança do Senhor. Abra sua Bíblia em Levítico 26. E você vai ter que fazer esse estudo mais tarde. Mas eu quero apenas ler algumas coisas. Levítico 26 é a palavra sobre a aliança do Senhor. E eles fazem a sua leitura baseado em versículos 14 em diante. Mas se não me ouvirdes, se não cumprirdes todos esses mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então, diz o quê? Então o quê? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Tem certeza? Quem é que está assumindo a autoria das coisas que nós estamos para ler? Há algo dentro de nós, amados. Nós temos recebido e encarnado a ideia de que Deus não castiga. Você pode fazer a leitura de Hebreus 12 para saber que essa ideia não é apenas do Velho Testamento, é do Novo. Hebreus 12 tem toda uma passagem que fala sobre a disciplina do Senhor e como Ele açoita a todo filho a quem Ele recebe, por amor. Deus está assumindo que Ele é que faz essas coisas. Eu vos farei isto, porei sobre vós terror. Diga isso hoje aos Estados Unidos. Tísica, febre ardente. Diz isso para aquele que diz que a enfermidade é de Satanás. Que fazem desaparecer o lustre dos olhos, definhar a vida, semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Para onde vai o nosso café, trigo, soja, os melhores laranjas, carros, sapatos? Tudo para o exterior. Voltar-me-ei contra vós outros, sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, assenhorear-se-ão de vós. Os que vos aborrecerem, se tornarão os seus senhores. Quem são os nossos senhores hoje? Não são os nossos governantes? Quando você elege algum governante, você está feliz, confiando que ele vai fazer o melhor ou entre os piores, o menos ruim? E fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda com isso não me ouvirdes, significa que ao fazer tudo isso Deus estava falando. Se ainda não me ouvirdes, com tudo isso Deus estava falando. É por isso que mais tarde os profetas se levantam, porque o povo não está ouvindo quando Deus fala, e precisa fazer a leitura. Você pode fazer a leitura aqui e você vai ver as coisas que Deus faz, castigando uma nação a fim de gerar arrependimento. E Ele deixa muito claro, falando 4 vezes, como nesse versículo 18, se ainda com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa do quê? O castigo vem por causa dos pecados. Versículo 21. Se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo o quê?
24, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, por causa do quê? Quem está assumindo tudo isso? A fim de quê? Quero fazer uma pergunta aqui. Diz Isaías 29, do Senhor vem castigo, com trovões, terremotos, etc, etc. Brasil é documentado, é campeão mundial de relâmpagos que destroem. Quando eu cheguei no Brasil, em 83, perguntavam para mim, você já esteve em algum terremoto? Já, senti a terra tremer. Legal, aqui a gente não tem isso. Desde 2000 temos tido terremotos. É outra coisa que o Brasil não tem, furacões. Desde o ano passado, 2. Outra coisa que o Brasil nunca teve, tornados. Vá lá em Indaiatuba, que você vai ver a destruição do primeiro tornado. Foi filmado. Sabe a minha preocupação, amados? Que nós temos sido condicionados a fazer a leitura dessas coisas e não a olhar essas coisas e não fazer a leitura dos profetas. Não tem como ver o que aconteceu no dia 11 de setembro nos Estados Unidos de uma ótica apenas natural. Foi totalmente espiritual. 3 anos depois, na Flórida, 4 furacões solaparam o estado, 3 no mesmo lugar, pontos centrais de jogatina e homossexualidade, cidades principais da homossexualidade na Flórida. O blackout que pegou 25% dos Estados Unidos, furacões que arrasaram cidades inteiras nos últimos 3 anos, no centro dos Estados Unidos. E que leitura que você faz de tsunamis? Alguns anos atrás, eu subi no palco, no púlpito da Comunhão Cristã dos Jardins. Deus mandou levar 5 tijolos. Quantos estavam lá? Quebrei os tijolos. E disse que tudo que pode ser chacoalhado será chacoalhado. Amém, não diga amém, não. Tudo que é do teu ministério que não tem base no reino, vai cair. Mas nós estamos observando enquanto Deus está chacoalhando, fazendo tremer a terra, as nações. A grande pergunta que Deus fez a Isaías, veja comigo. Eu quero que você entenda, e com isso eu vou encerrar. Eu quero que você entenda esse chamado de Isaías, que muitos têm colocado como se fosse num contexto de evangelista. Isaías não foi evangelista. O chamado de Isaías foi selado em Isaías 6. No dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Tinha um
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, 2 cobria os pés, 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Diante da revelação da santidade de Deus, Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Diante da revelação da santidade de Deus, Isaías tremeu, sabendo que ele tinha contribuído com todo o castigo que Deus estava falando. E ele estava fazendo uma leitura de coisas que ele tinha contribuído para que acontecessem. Ai de mim! Ele não ficou apontando o dedo dizendo: você é, ó nação ruim. Como profeta, ele olhou para si primeiro. Se profeta é profeta mesmo, ele entende que todo tiro profético sai pela culatra. Passa por ele primeiro. Não fica apontando. Ai de mim! Então os dos serafins voou e para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. O meu temor para essa geração profética é que façamos uma leitura errada. Que leitura que você fez da chuva que pegou todo o sul do Brasil? Agora com furacões, agora com tornados, agora com terremotos. Ferrugem, encrestamento já são coisas antigas. E Deus diz: por que ainda há vez de ser feridos? Eu não sei a leitura que você faz da nação, mas eu tenho uma leitura pessoal. Brasil é uma nação cristã. As evidências estão em todos os recintos públicos. Eu sei que nós não gostamos muito do crucifixo. Só tem uma coisa: onde tem um crucifixo, é a evidência de que a pessoa sabe que Jesus morreu na cruz. E vai testemunhar contra todos que sabem desse crucifixo. Aponta as nossas origens pelos descobridores, quando a nossa nação foi consagrada em muitos lugares ao Senhor Jesus, e foi clamado o reino de Deus sobre as terras da Vera Cruz. Primeiro nome para a nossa nação: terras da verdadeira cruz. Diz para mim que a nossa nação não foi consagrada ao Senhor Jesus. Qual é o problema? Assim como Israel, o Brasil se encontra num estado de desvio. É por isso que o chamado de Isaías tem tudo a ver com essa geração que Deus está levantando.
Porque Deus olha sobre a nação, uma nação que não tem ouvidos para ouvir, que endureceu o coração e a cerviz, não tem olhos para ver, não está fazendo a leitura do que está acontecendo, e uma igreja na nação que também não está fazendo a leitura. Como eu gostaria de chegar a ter uma audiência com o nosso presidente, onde ele não tivesse pressa, para dizer para ele: Senhor presidente, o teu coração pelo povo brasileiro é evidente. Você tem compaixão. E quando você identifica o problema da fome, o teu coração está sentindo o coração de Deus. Mas infelizmente, o projeto do Senhor não vai acabar com a fome. Mas eu tenho boas notícias. Há uma maneira de acabar com a fome. Vejamos, a fome é resultado da idolatria e do pecado da nação. O Senhor podia fazer como os reis de Israel e conclamar um jejum, um arrependimento. Senhor presidente, como profeta, eu preciso dizer que a sua campanha Fome Zero vai atingir algumas pessoas, mas não vai mudar o que o coração do Senhor quer mudar. Mas há uma maneira de fazer isso. Você crê num avivamento desse tipo sobre a nossa nação? Teremos que fazer essa leitura. Isso significa que num número muito grande de pessoas aqui, a sua ótica vai ter que mudar. Vamos ter que entender como os profetas. E é por isso, pelo povo que não tinha ouvidos. Aí Isaías diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a pergunta do Espírito Santo nessa noite. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quem há de ir para um povo que não tem ouvidos para ouvir? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós?
A quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Pai, eu peço que sejam liberados os teus vendavais nessa noite. Os anjos, libera, Senhor, os anjos de fogo nessa noite. Clama a Ti, Senhor, por visões como Isaías teve, vendo o Senhor num alto e sublime trono, e tendo uma revelação da sua santidade. Descortinada, Senhor, a sua santidade diante dos seus olhos. Ele se via na sua condição como pecador. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Levanta, Senhor, em nossa nação a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre a voz do que clama do deserto aos profetas e nazireus que o Senhor tem separado para levantar nessa geração. Que o Senhor derrame sobre a tua igreja discernimento profético
para que como a igreja o Senhor possa nos levantar diante da sociedade. Restaura, Senhor, o perfil profético da igreja. Restaura-nos, Pai, cura-nos. Dá-nos a fé que o Senhor é o nosso provedor e tem todos os recursos para a implantação do Teu reino na nossa nação. Tudo já está nas Tuas mãos, porque nunca saiu das Tuas mãos e nunca saiu do Teu controle. Restaura, Senhor, o perfil profético para a igreja. Dá discernimento, Senhor, para a Tua noiva, a fim de que possamos fazer a leitura daquilo que o Senhor já está fazendo em nossa nação, para gerar arrependimento em cidade, cidade em cidade, em cidade em cidade, de estado em estado, de região em região. Pedimos que o Senhor levanta profetas em todas as cidades brasileiras. Levanta profetas, Senhor. Levanta profetas, Senhor. E eu oro, Pai, por essa geração profética que está como um embrião, ainda no ventre. E ainda não é hora, Pai, eu peço em nome de Jesus, a ministração do Teu Espírito sobre essa geração. Quem não tem ofício profético, que fique sabendo que não tem. E quem tem, que seja certificado nas suas vidas, Pai, que tem. Pai, em nome de Jesus, peço para o Teu Espírito ministrar essa geração com confirmações. E eu peço que haja, Senhor, a ministração de anjos para que não saia a luz antes da hora. Cuida, Senhor, dessa geração na sua gestação. Essa noite você não precisa que ninguém imponha a mão sobre você. Os anjos do Senhor estão aqui ministrando. Muitos estão sentindo os anjos, o efeito, o poder do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu corpo. Muitos estão sentindo uma tremedeira, outros estão sentindo uma queimação. Pai, opera em nós o que nós não podemos operar em nós mesmos. Nessa noite, amado, se você não estava alinhado com a palavra do Senhor, no sentido de que o Senhor usou essa palavra para te abrir os olhos, para você reconhecer, Senhor, eu não estava fazendo essa leitura, mas é bíblico sim. Se você já foi convencido por essa palavra, então começa a se arrepender. Começa a pedir perdão, seja como em Isaías, e naquilo que você contribuiu, começa a se arrepender. Ele reconheceu, ai de mim, eu sou. Pai, eu quero orar pelos amigos do noivo. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor os cure, para que não ministrem a tua noiva, a igreja, com rancor ou mágoa das suas feridas. Cure, Pai, para que possam amar a noiva com o mesmo amor de Jesus, que ferido pela noiva, amou, e o seu amor cobriu uma multidão de transgressões.
Pai, nós pedimos em nome de Jesus, concordando com tantas palavras que o Senhor tem enviado para a nossa nação. Queremos ser uma nação convertida, verdadeiramente convertida. Queremos ser, Senhor, uma nação onde há um mover de arrependimento jamais visto. Queremos ser, Senhor, um leão que ruja até os confins da terra, até ver o seu reino implantado. Senhor, nós queremos a tua habitação, não queremos mais a tua visitação apenas. E por isso clamamos a ti, Senhor. Muda o nosso interior, muda o nosso interior, muda a nossa ótica, a perspectiva dos nossos olhos, das nossas vidas, a fim, Pai, de nos alinhar contigo. E dá-nos, Senhor, discernimento. Dá discernimento, dá discernimento. Senhor, eu te peço, na vida dos profetas que o Senhor está separando, sinais, confirmações, a seu tempo e do teu jeito, Senhor, não do nosso. Quero pedir, Pai, pelos pais espirituais, os ministros a quem o Senhor vai confiar, esses jovens profetas e nazireus, que o Senhor dê sabedoria, tanta sabedoria a eles. E aos pais, a mesma sabedoria. Nos abençoamos, Pai. Nos abençoamos.